Olá, viajante silencioso. Hoje vamos desvendar os segredos não contados por trás da maior história de origem do cosmos. Você sabia que a teoria do Big Bang, embora fundamental, é também um quebra-cabeça incompleto, cheio de erros de cálculo e contradições que a física tenta desesperadamente esconder? Isso mesmo, a nossa fundação cósmica está sob fogo, não por ser falsa, mas por ser perfeita demais, onde deveria ser imperfeita. Se o Big Bang foi um evento tão caótico e explosivo, por que o universo que observamos em todas as direções é tão incrivelmente liso? Por que a balança cósmica pendeu de forma tão absoluta e o que aconteceu com a antimatéria que deveria existir em proporções iguais à matéria que nos forma? E, de forma ainda mais perturbadora, por que as mais avançadas medições que fazemos da velocidade de expansão do universo não chegam a um acordo? Nesta jornada noturna, vamos nos aprofundar nos erros do Big Bang, investigando as contradições da simetria perfeita, o sumiço da antimatéria, a crise da constante de Hubble e algumas outras falhas do modelo teórico do nosso universo que a física moderna não consegue explicar. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda para fortalecer o universo para o sono. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com quem precisa de uma dose de ciência tranquila. Não custa nada, mas nos ajuda muito a continuar esta jornada de conhecimento. Agora relaxa, fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. Agora que suavizamos a mente e permitimos que a tranquilidade se instale, podemos começar a nossa jornada pelos bastidores da cosmologia, lá onde a história de tudo o que existe começa a apresentar as suas primeiras e mais elegantes contradições. O início da narrativa universal, para a maioria de nós, é a famosa ideia de uma expansão repentina, a partir de um ponto singular, o Big Bang. Esta é a nossa referência, a fundação que explica a expansão do universo, a abundância de elementos leves como o hidrogênio e o hélio, e mais crucialmente, a existência da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou RCFM. A RCFM é o nosso mapa mais antigo, o último suspiro de luz de quando o universo tinha apenas cerca de 380 mil anos, a prova irrefutável de que houve um início quente e denso. No entanto, ao olharmos para esse mapa com a precisão dos nossos instrumentos mais modernos, como o satélite Planck, encontramos a primeira e mais desconcertante das falhas do modelo: a simetria perfeita demais. A RCFM não é caótica, como se esperaria de uma explosão descontrolada. Ela é quase perfeitamente uniforme. Em qualquer direção que apontamos os nossos radiotelescópios, a temperatura média é a mesma, com variações de apenas uma parte em 130 mil. Esta ordem extrema desafia o próprio conceito de um evento explosivo e nos lança de cabeça no que os cosmólogos chamam de problema do horizonte. Essa dificuldade é profunda, pois nos obriga a imaginar duas regiões opostas do céu, separadas por distâncias tão vastas que a luz, viajando à sua velocidade máxima, não teve tempo de sair de uma e chegar à outra desde o momento do Big Bang. O tempo, segundo o modelo padrão da cosmologia, simplesmente não permitiu que essas regiões tivessem qualquer tipo de interação causal, o que significa que elas não podiam trocar calor, nem energia, nem qualquer tipo de informação. E, no entanto, a RCFM nos mostra que elas estão na mesma temperatura, em um estado de equilíbrio térmico quase perfeito. É um cenário que, sob as regras normais de interação do espaço e do tempo, é impossível. A única maneira de duas regiões distantes terem a mesma temperatura é se, em algum momento do passado, elas estivessem em contato íntimo, trocando energia o suficiente para se igualarem. O fato de o universo ter saído do Big Bang com essa uniformidade pré-existente é uma contradição flagrante que a física precisa explicar com urgência. A nossa história de origem requer um momento de intimidade que a expansão inicial não permite. Para resolver este paradoxo, a comunidade científica não reformulou o Big Bang em sua essência, mas sim o esticou, adicionando uma camada de complexidade teórica chamada inflação cósmica. A inflação não surge de uma previsão, mas sim de uma necessidade matemática.
postulando um período ultra-rápido de expansão exponencial que ocorreu em uma fração de segundo no início do universo, especificamente entre 10 elevado a menos 35 e 10 elevado a menos 32 segundos. Foi uma expansão tão vertiginosa que o universo se expandiu dramaticamente, multiplicando o seu tamanho por um fator colossal de pelo menos 10 elevado a 26. A magia da inflação resolve o problema do horizonte, pois sugere que todas as regiões que hoje vemos separadas pelo vasto oceano cósmico eram, na verdade, vizinhas íntimas antes desse rápido estiramento. Elas tiveram tempo de alcançar o equilíbrio térmico em um espaço muito pequeno, e a inflação simplesmente as afastou, preservando essa uniformidade como se estivesse esticando uma folha de borracha perfeitamente lisa. No entanto, a necessidade de introduzir essa fase inflacionária, impulsionada por um campo de energia hipotético chamado inflaton, é a primeira grande admissão de falha no modelo padrão do Big Bang. É uma peça que precisa ser encaixada para que o quebra-cabeça funcione, mas para a qual ainda não encontramos evidências diretas além do seu efeito aparente. Além disso, a inflação precisa ser ajustada com uma precisão quase milagrosa para que ela consiga explicar o que observamos. Se a inflação tivesse durado um pouco menos, o universo não seria uniforme o suficiente para ter formado estruturas. Se tivesse durado um pouco mais, o universo teria sido tão expandido que não haveria matéria, apenas um vazio frio. Não só isso, mas a inflação precisa parar no momento exato. O mecanismo que desliga o inflaton no instante preciso e inicia o período de reaquecimento do universo, chamado de recalibração, é complexo e não é totalmente compreendido em todos os seus detalhes. A elegância da solução esconde a fragilidade das suposições necessárias para que ela funcione. Estamos, portanto, vivendo em um universo cuja simetria exige a existência de um evento que não conseguimos provar diretamente, mas sem o qual a nossa história de origem simplesmente não faz sentido. O silêncio do espaço não é um vazio, é um testemunho dessa simetria quase perfeita. Essa mesma expansão exponencial também resolve o chamado problema da planicidade. As observações da RCFM nos dizem que o universo é incrivelmente plano, o que significa que a sua geometria total é quase euclidiana. Em termos técnicos, a sua densidade de energia é extremamente próxima da densidade crítica. Qualquer desvio mínimo dessa densidade crítica nos primeiros momentos do universo teria sido amplificado exponencialmente pela expansão. Se o universo fosse um pouco mais denso, teria colapsado sobre si mesmo. Se fosse um pouco menos denso, teria se expandido de forma tão rápida que não haveria tempo para a formação de estruturas. O fato de ele ser tão perfeitamente equilibrado sugere um ajuste fino que a teoria do Big Bang sozinha não consegue explicar sem invocar a inflação, pois o ato de esticar exponencialmente o espaço-tempo achata qualquer curvatura original, forçando o universo a ser plano, assim como uma bola que parece cada vez mais plana, à medida que é inflada a um tamanho gigantesco. O que se torna evidente é que o modelo padrão, o Big Bang sem inflação, é fundamentalmente incompleto. Ele não consegue gerar as condições iniciais que observamos, a uniformidade e a planicidade. A inflação preenche essa lacuna, mas ao fazê-lo, ela transfere o mistério para a natureza do inflaton e para o processo de parada da inflação. E a busca por evidências da inflação continua através da detecção de ondas gravitacionais primordiais, as ondulações no espaço-tempo que teriam sido geradas durante esse estiramento ultra-rápido. Embora as tentativas iniciais, como o experimento BICEP-2, tenham gerado resultados empolgantes que se mostraram ser apenas ruído de poeira cósmica, a busca persiste com a esperança de encontrar essa assinatura definitiva. No entanto, essa simetria quase perfeita que a inflação prevê também apresenta as suas próprias anomalias. Apesar da uniformidade do cosmos, há o que os cientistas chamam de anomalias de grande ângulo na RCFM. Estas são flutuações de temperatura em escalas muito maiores do que as flutuações quânticas esticadas que a inflação deveria ter produzido. Uma dessas anomalias é o chamado eixo do mal. Simplificando,
Os eixos de algumas das flutuações de temperatura de grande escala parecem estar estranhamente alinhados com o plano do nosso próprio sistema solar. Se o universo é verdadeiramente homogêneo em grande escala e sem direções preferenciais, essas flutuações deveriam ser distribuídas aleatoriamente. O alinhamento com o nosso local no cosmos sugere uma isotropia quebrada, uma quebra na simetria perfeita que não se encaixa no modelo inflacionário. Essa anomalia de grande escala pode ser apenas um efeito estatístico, a sorte de uma distribuição aleatória, mas ela incomoda os cientistas porque aponta para uma possível violação do princípio cosmológico que afirma que o universo é, em média, igual em todos os lugares e em todas as direções. Se o eixo do mal for real e não for um artefato de medição, ele sugere que o universo pode ter uma direção preferencial ou que o nosso local no cosmos é mais especial do que gostaríamos de admitir. Isso quebraria a simplicidade da cosmologia moderna e nos forçaria a repensar a fase inflacionária, ou talvez o próprio Big Bang. O que deveria ser a prova de uma origem suave e ordenada é, na verdade, uma falha de cálculo que levou os cientistas a inventarem uma solução elegante, e essa solução, por sua vez, nos deixou com novas e profundas questões. A uniformidade do universo é a cicatriz mais silenciosa e mais profunda das falhas do Big Bang. Um silêncio eloquente que nos convida a relaxar e a contemplar a vastidão do que ainda não sabemos. Deixe sua mente viajar para um tempo logo após o breve e violento período de inflação. O universo recém-nascido, e ainda incrivelmente quente e denso, estava fervilhando com partículas e antipartículas. Este é o cerne do segundo mistério profundo do nosso cosmos, uma falha crítica no nosso entendimento do Big Bang, o enigma da matéria e antimatéria. Tudo o que podemos tocar, sentir, ver e observar, você, eu, as estrelas, as galáxias, os planetas, é feito de matéria. Mas as leis da física que conhecemos, que são a base do nosso modelo, nos dizem que o Big Bang deveria ter produzido quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria. Para cada próton que foi criado na sopa cósmica inicial, deveria ter havido um antipróton, e para cada elétron, um pósitron. Matéria e antimatéria são imagens espelhadas uma da outra, com cargas opostas. E o que é crucial quando se encontram, aniquilam-se completamente, transformando-se de volta em pura energia. Se o Big Bang tivesse sido perfeitamente simétrico, toda a matéria e antimatéria deveriam ter se encontrado e aniquilado, deixando para trás um universo cheio de radiação, mas completamente vazio de qualquer coisa substancial. Não haveria estrelas, não haveria planetas e, consequentemente, não haveria vida. O cosmos seria um lugar de silêncio eterno e luz difusa, uma sopa de fótons sem corpos celestes. No entanto, aqui estamos nós. O universo que observamos é esmagadoramente dominado pela matéria. Os cientistas calculam que, para cada 10 bilhões de pares de partícula e antipartícula que se aniquilaram nos primeiros instantes, sobrou apenas uma única partícula de matéria. Essa minúscula sobra, esse resíduo que escapou da aniquilação, é tudo o que somos e tudo o que vemos. É uma proporção ínfima, 1 em 10 bilhões, mas essa pequena irregularidade é o fundamento de toda a existência. Este desequilíbrio é uma das maiores evidências de que o modelo do Big Bang é incompleto, pois o que a nossa teoria prevê para a criação de partículas no início é a simetria perfeita. A sobrevivência da matéria é o que chamamos de bariogênese, o processo misterioso pelo qual essa assimetria crítica foi estabelecida. A cosmologia atual busca entender como as leis da física poderiam ter favorecido a matéria sobre a antimatéria. O nosso modelo padrão de partículas, o conjunto de teorias mais bem-sucedido para descrever as partículas fundamentais e as forças não gravitacionais, estabelece que 3 condições, conhecidas como condições de Sakharov, em homenagem ao físico russo Andrei Sakharov, são necessárias para que essa assimetria ocorra e a bariogênese seja possível. A primeira condição é a quebra da simetria bariônica, permitindo que o número total de baryons, partículas de matéria como prótons e nêutrons, não seja conservado, ou seja, que mais matéria possa ser criada do que antimatéria. A segunda condição
é a quebra da simetria C e CP, que se refere ao comportamento das partículas sob troca de carga e reflexão espacial. A quebra dessa simetria é o que permite que um processo de decaimento de uma partícula não seja exatamente espelhado pelo processo de decaimento de sua antipartícula. Por fim, a terceira condição é a necessidade de interações fora do equilíbrio térmico, para que o universo inicial resfrie e se expanda rápido o suficiente para que a matéria criada seja congelada antes de ter tempo de encontrar sua contraparte de antimatéria para a aniquilação. O problema, o cerne da falha do Big Bang, é que o modelo padrão da física de partículas não consegue satisfazer as condições de Sakharov com a intensidade necessária para explicar a assimetria observada. Embora as quebras de simetria C e CP sejam observadas em laboratório em interações de partículas, como aquelas envolvendo quarks, a magnitude dessas quebras é ridiculamente pequena em comparação com o que é exigido pelo cosmos. O modelo prevê que a assimetria bariônica deveria ser de cerca de 10 elevadas a menos 18, e não de 10 elevado a menos 10, como a observação exige. Há um desvio de 8 ordens de grandeza. Isso significa que a física que atualmente explica todas as forças e partículas que conhecemos e testamos em nosso laboratório, de alguma forma, falha miseravelmente em explicar a nossa própria existência e a abundância de matéria no universo. A antimatéria desapareceu e levou consigo o segredo de como o universo fez para existir. A busca por essa quebra de simetria mais robusta levou os físicos a teorias que transcendem o modelo padrão, explorando territórios desconhecidos para consertar essa falha de cálculo cósmico. Uma hipótese promissora, que visa fechar essa lacuna, é a introdução de partículas massivas e ainda não detectadas, como os neutrinos estéreis. Os neutrinos, essas partículas fantasmas que mal interagem com a matéria comum, são fortes candidatos a ter um papel fundamental. A teoria da leptogênese sugere que o universo inicial pode ter criado uma assimetria primeiro nos leptons, como os elétrons e os neutrinos, do que em seguida seria convertida em uma assimetria de baryons, ou seja, prótons e nêutrons, através de um processo chamado esfaleron. Essa conversão de um desequilíbrio de leptons para um desequilíbrio de baryons poderia ser a chave para o enigma da bariogênese, mas exige a existência de neutrinos com propriedades que ainda não conseguimos confirmar experimentalmente, exigindo energias muito mais altas do que as que podemos simular nos aceleradores. A vivência deste mistério está no silêncio do espaço intergaláctico. É a ausência de sinais de aniquilação que nos prova que a matéria venceu a batalha cósmica. Se houvesse um pedaço significativo, uma estrela ou uma galáxia feita de antimatéria, veríamos aniquilações de raios gama de alta energia nas fronteiras de contato com a matéria comum. A ausência desses sinais é a prova de que a matéria é a rainha absoluta do nosso cosmos e que a antimatéria foi, quase em sua totalidade, derrotada e consumida. Esta pequena assimetria, 1 em 10 bilhões, é um dos maiores milagres científicos. Ela nos convida a meditar sobre a delicadeza da física fundamental. A nossa rotina cósmica, a existência de cada estrela que brilha suavemente no céu noturno, é um testemunho silencioso de uma quebra de simetria que ainda não conseguimos entender, uma falha crucial no coração do modelo do Big Bang que nos obriga a buscar a física que está além do que já conhecemos. A antimatéria se foi, mas deixou o rastro de um problema que nos impede de dizer que compreendemos a origem total do universo. Agora, enquanto deslizamos mais profundamente nos segredos escondidos nas equações do nosso universo, vamos confrontar uma das falhas mais imediatas e desconfortáveis do modelo do Big Bang, a crise da constante de Hubble. Esta não é uma falha que aponta para um mistério no passado distante, como a inflação ou a antimatéria, mas sim uma contradição no presente, um desacordo irritante entre as duas formas principais que a ciência usa para medir a taxa de expansão atual do universo. É como se dois relógios perfeitamente calibrados começassem a marcar tempos diferentes e ninguém soubesse qual deles está certo. A constante de Hubble, expressa em quilômetros por segundo por megaparsec,
é a chave que nos permite calcular a idade e o tamanho do cosmos. O problema é conhecido como a tensão de Hubble, um termo que por si só já evoca o estresse na comunidade científica. O modelo padrão, chamado de lambda-CDM, que é a nossa descrição mais bem-sucedida do universo, baseia-se em 6 parâmetros fundamentais, incluindo a constante de Hubble. Este modelo prevê que a taxa de expansão deve ter um certo valor, e essa previsão é derivada da observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a nossa já conhecida RCFM. Pense na RCFM como a certidão de nascimento do universo. Ao estudar as minúsculas flutuações de temperatura nesse eco cósmico, podemos extrapolar o quanto o universo se expandiu desde então, e assim chegar a um valor da constante de Hubble. A colaboração Planck, que mapeou a RCFM com precisão inigualável, calculou essa taxa em cerca de 67,4 km por segundo por megaparsec. Essa é a nossa medição do universo jovem, projetada para o presente. No entanto, quando olhamos para o universo atual usando métodos diretos de medição, encontramos um valor que simplesmente não concorda com o previsto. Cientistas utilizam uma técnica chamada escada de distância cósmica, que usa objetos astronômicos com brilho conhecido, como as variáveis cefeidas e as supernovas do tipo 1A, como velas padrão, para calcular a distância e, consequentemente, a velocidade de afastamento das galáxias próximas. O grupo de pesquisa conhecido como SH0ES, liderado pelo astrônomo Adam Riess, laureado com o Prêmio Nobel, chegou a um valor significativamente mais alto, em torno de 73 km por segundo por megaparsec. A diferença entre o valor medido no universo jovem, 67,4, e o valor medido no universo adulto, 73, é de cerca de 9%. Em termos de precisão científica, onde as margens de erro são minúsculas, essa diferença é estatisticamente robusta e não pode ser simplesmente ignorada como um erro de medição. É uma contradição de fato, e ela aponta para uma falha no coração do modelo lambda-CDM. O mecanismo por trás dessa falha reside na nossa compreensão da energia escura e da matéria escura, que compõem a maior parte do universo. Existem duas principais hipóteses para explicar a tensão de Hubble, e ambas exigem que revisitemos o início da história cósmica. A primeira hipótese sugere que há algo faltando ou incorreto na medição direta, ou na escada de distância. No entanto, os cientistas têm refinado as medições de cefeidas e supernovas com tanto cuidado que se torna cada vez mais improvável que a totalidade da diferença resida em erros instrumentais. A segunda e mais intrigante hipótese é que a física do universo inicial não está completa no modelo lambda-CDM. Isso significa que a taxa de expansão ou a constante de Hubble pode ter mudado de forma inesperada entre o Big Bang e o presente. Uma das ideias para consertar essa falha é a introdução de uma energia escura inicial, ou energia escura primitiva. A energia escura é a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo hoje. Mas a hipótese primitiva sugere que ela pode ter sido mais potente nos primeiros milhões de anos do universo do que o nosso modelo atual supõe. Uma injeção temporária e mais forte de energia escura nos primórdios cósmicos poderia ter acelerado o universo, forçando a sua taxa de expansão inicial a ser maior, o que levaria as medições diretas de hoje a um valor mais alto. Outra ideia que tenta resolver essa falha é a hipótese dos neutrinos estéreis. Já falamos sobre os neutrinos, mas a adição de uma quarta espécie de neutrino que mal interage com o resto da matéria, daí o nome estéril, poderia ter alterado a densidade de energia do universo jovem. Essa densidade extra de partículas leves, viajando perto da velocidade da luz, chamada de radiação escura, teria forçado o universo a se expandir mais rapidamente no início para compensar, resultando na discrepância que observamos hoje. O mais poético dessa crise é que a falha não está em uma única observação, mas na inconsistência entre duas observações que deveriam ser harmoniosas. O universo está nos enviando duas mensagens diferentes sobre a sua idade e a sua velocidade. O valor mais alto da constante de Hubble,
implicaria que o universo é ligeiramente mais jovem do que se pensava, e o valor mais baixo, derivado da RCFM, nos daria um universo um pouco mais velho. Essa incerteza é um convite para o relaxamento, pois nos lembra que a ciência é uma jornada de constante reavaliação. A crise da constante de Hubble é, portanto, um sinal de alerta de que o modelo Lambda-CDM, que é a nossa versão estendida e aprimorada do Big Bang, não é o quadro final. Ele não é capaz de acomodar todas as peças do quebra-cabeça. O universo está se expandindo em um ritmo que não conseguimos prever consistentemente, e essa falha de cálculo nos convida a meditar sobre a necessidade de uma nova física para explicar a nossa própria rotina cósmica. Enquanto a diferença de apenas cerca de 9% pode parecer pequena, ela representa uma rachadura na fundação da nossa compreensão do cosmos. Bloco 4. A busca pela espuma quântica e o universo secreto. Enquanto nos aconchegamos na jornada, deixando a complexidade da constante de Hubble para trás, somos levados a um dos conceitos mais esotéricos, porém fundamentais, que reside nas rachaduras do nosso modelo. Este é o ponto onde o Big Bang, em sua descrição clássica, encontra o seu limite mais profundo, sendo forçado a se reconciliar com a mecânica quântica, a física do mundo subatômico e do infinitamente pequeno. A teoria do Big Bang, em sua forma original, prevê que o universo começou em uma singularidade, um ponto de densidade e temperatura infinitas. No entanto, os físicos sabem que a descrição de uma singularidade é, na verdade, um sinal de falha da teoria. É o ponto onde a relatividade geral, a linguagem de Einstein para a gravidade, e o cosmos em grande escala, que é a base do Big Bang, quebra e precisa ser substituída por uma teoria da gravidade quântica. É nesse limiar que entra a hipótese da espuma quântica. Se pudéssemos fazer um zoom em altíssima resolução, no próprio tecido do espaço-tempo, nas menores escalas possíveis, na chamada escala de Planck, um comprimento de 10 elevado a menos 35 metros e um tempo de 10 elevado a menos 43 segundos, não encontraríamos tecido liso e contínuo como a relatividade geral supõe. Em vez disso, encontraríamos uma turbulência incessante, um mar borbulhante e caótico de energia e geometria. Este é o conceito da espuma quântica, onde o próprio espaço e o tempo não são mais contínuos e bem definidos, mas sim uma sopa de flutuações, como bolhas que se formam e desaparecem instantaneamente, um reflexo do princípio da incerteza de Heisenberg aplicado à própria geometria do universo. O segredo aqui é que a espuma quântica sugere que a singularidade do Big Bang nunca existiu da forma como a imaginamos. Em vez de um ponto de densidade infinita, o que houve foi a transição turbulenta desse estado de espuma quântica, onde o próprio tecido do espaço-tempo estava em constante mutação para o universo liso e em expansão que conhecemos. A espuma quântica atua como um filtro que suaviza o início do universo, removendo o infinito problemático e oferecendo uma descrição mais completa da física nas condições extremas que antecederam o momento de expansão. Esta visão do cosmos primordial é crucial, pois ela nos diz que o Big Bang não foi a origem absoluta, mas sim um evento de transição de um estado ainda mais fundamental e caótico. Essa ideia levanta a profunda questão sobre o que estava antes do Big Bang, uma pergunta que a cosmologia clássica ignora. A espuma quântica, especialmente em teorias como a gravidade de loop quântico, sugere que o universo pode ter passado por um salto quântico, ou Big Bounce, em vez de um Big Bang. Neste cenário, o universo não nasceu de uma singularidade, mas sim de um colapso anterior que atingiu uma densidade máxima de Planck e, em vez de colapsar infinitamente, saltou para uma fase de expansão. A espuma quântica seria a descrição dessa fase de densidade máxima, o ponto de virada onde as forças quânticas repulsivas se tornam dominantes sobre a atração gravitacional. O universo, portanto, seria cíclico, passando por ciclos de contração e expansão, com a espuma quântica atuando como o grande portão de transição. A beleza desse conceito reside no fato de que a espuma quântica é o domínio onde a nossa maior falha de cálculo reside, a falta de uma teoria de tudo que unifique a relatividade geral
e a mecânica quântica. A incapacidade do Big Bang de descrever a singularidade é a sua confissão de que a gravidade e as forças quânticas precisam ser tratadas como uma única entidade naqueles primeiros momentos. A busca por essa espuma é, na verdade, a busca por uma nova física que permita que o nosso modelo de origem faça sentido matemático. Observando o universo em grande escala, nos deparamos com outro mistério profundo, que é a vivência diária da falha do Big Bang, a existência da matéria escura. Embora a matéria escura não seja um erro no sentido de uma contradição lógica, ela é uma lacuna de conteúdo monumental no modelo. Tudo o que podemos ver e medir no universo, galáxias, estrelas, gases, planetas, é a matéria bariônica, que compõe menos de 5% de toda a densidade de energia do universo. O restante, cerca de 27%, é matéria escura. A matéria escura é uma substância invisível que não interage com a luz, e só a detectamos por meio do seu efeito gravitacional sobre a matéria visível. Ela impede que as galáxias se desfaçam, mantendo-as unidas pela sua força de atração, e sua presença é crucial para a formação de estruturas cósmicas. O problema não é a matéria escura existir, mas o fato de que o nosso modelo do Big Bang e a física de partículas que o acompanha não prevêem a matéria escura. Não sabemos o que ela é. Ela é o fantasma que segura o cosmos, mas a sua partícula elementar, seja um WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, ou um axion, não foi detectada e nem se encaixa no nosso modelo padrão de partículas. O Big Bang nos deu a matéria visível, mas falhou em nos dizer de onde veio o andaime invisível que a sustenta. Essa falha é tão grave que muitos cientistas sugerem que, se a matéria escura não for detectada em laboratório em breve, o modelo terá que ser abandonado ou drasticamente modificado, talvez com uma alteração na própria lei da gravidade, na chamada gravidade newtoniana modificada, ou MOND. O fato de a maior parte do universo ser composta por algo que escapa à nossa descrição é uma confissão de que a história do Big Bang está drasticamente incompleta em seu inventário de substâncias. A espuma quântica é o véu que cobre a verdadeira origem do tempo, e a matéria escura é o tecido invisível que cobre o esqueleto do universo. Ambas as falhas nos obrigam a buscar uma física que transcenda a descrição incompleta do Big Bang e nos convidam a meditar sobre a fragilidade do nosso conhecimento. O universo está nos sussurrando seus segredos nas menores e nas maiores escalas, e a nossa tarefa é relaxar a mente para poder ouvir o que ele tem a dizer sobre o que realmente nos precede e nos sustenta. Nesta parte da nossa viagem contemplativa, o nosso foco se volta para as vastas interconexões dos mistérios que acabamos de explorar, percebendo como as falhas do Big Bang não são problemas isolados, mas sim sintomas de uma rachadura muito maior na própria fundação da física moderna. A principal conexão e o maior impacto desse desentendimento reside na incapacidade de unificar as duas grandes linguagens da ciência, a relatividade geral de Albert Einstein, que descreve o universo em grande escala, a gravidade e a estrutura do espaço-tempo, e a mecânica quântica, que descreve o universo no nível das partículas, das forças não gravitacionais e do infinitamente pequeno. O Big Bang é uma teoria que depende da relatividade geral para descrever a expansão, mas falha dramaticamente quando confrontado com as condições extremas do início, onde a gravidade se torna tão forte e o espaço-tempo tão pequeno que os efeitos quânticos deveriam ser dominantes. Essa falta de unificação é o impacto silencioso de todas as falhas. O problema da simetria perfeita e o problema da planicidade, resolvidos com a inflação cósmica, são remendos elegantes, mas que foram criados porque a relatividade geral sozinha não conseguia descrever um universo inicial tão suave. A inflação é a ponte ad hoc entre o cosmos quântico e o cosmos clássico, um reconhecimento de que o estado do universo antes de 10 elevado a menos 32 segundos era essencialmente um problema de gravidade quântica que não podemos resolver. A solução da inflação exige um campo quântico, o infláton, para impulsionar a expansão clássica, mostrando a interdependência e, ao mesmo tempo, a incompatibilidade das duas teorias. O fato de o Big Bang precisar de um mecanismo de origem quântica
Mas não ter a física quântica completa para descrever a sua singularidade é a sua confissão mais profunda. O problema da matéria-antimatéria e o sumiço da antimatéria também tem uma conexão direta com o mundo quântico. A bariogênese, o processo que gerou a pequena assimetria de matéria, requer uma quebra de simetria que, embora observada em partículas como os quarks, é muito fraca no nosso modelo padrão de partículas. Para que a bariogênese funcione na escala cósmica, é preciso que a física de partículas seja estendida, introduzindo partículas massivas e novas interações que só fariam sentido em condições de energia extremamente alta, muito além do que podemos gerar em aceleradores terrestres. Isso aponta para a falha do Big Bang em incluir a física de partículas correta para descrever a sua própria produção de massa. O modelo de origem, em sua descrição da matéria, está incompleto e precisa de um parceiro de teoria quântica que ainda não encontramos. A crise da constante de Hubble, por sua vez, conecta as falhas do Big Bang diretamente com a nossa compreensão da composição do universo. A tensão entre a medição da RCFM, universo jovem, e as velas padrão, universo adulto, sugere que a receita cósmica do modelo lambda-CDM está errada. Essa discrepância não pode ser resolvida a menos que modifiquemos os ingredientes que dominavam o universo jovem, como a densidade de radiação escura, neutrinos estéreis ou a história da energia escura. A falha de cálculo da expansão nos obriga a reconsiderar a proporção exata entre matéria escura, energia escura e matéria bariônica. O Big Bang, como um modelo de composição, está nos dizendo que os valores que colocamos em seus parâmetros fundamentais não são consistentes ao longo da história do universo. A taxa de expansão, que é a pulsação do cosmos, não é constante de forma previsível, exigindo uma nova dinâmica de forças invisíveis. A própria hipótese da espuma quântica e do Big Bounce é a tentativa mais radical de curar essa rachadura fundamental. Ao sugerir que a singularidade foi, na verdade, um ponto de densidade máxima, onde a gravidade quântica se tornou repulsiva, o modelo se livra do infinito problemático e unifica o Big Bang com a física quântica, transformando a origem caótica em uma transição suave. O impacto dessa visão, se comprovada, seria monumental, redefinindo o Big Bang não como o começo absoluto do tempo, mas como um evento de reciclagem cósmica, um eterno retorno, onde a geometria do espaço-tempo é sempre quantizada no ponto de maior estresse. A espuma quântica é a ponte filosófica entre a escala galáctica e a escala de Planck. Assim, a contemplação das falhas do Big Bang nos revela que o universo não é um todo harmonioso em nossas equações, mas sim um campo de batalha onde as leis do muito grande e do muito pequeno se recusam a falar a mesma língua. As inconsistências da simetria, do sumiço da antimatéria e da expansão em desacordo são o ruído dessa disputa. O Big Bang é o nosso mapa, mas ele nos força a reconhecer que precisamos de um novo atlas, uma teoria da gravidade quântica completa, para que todos os erros de cálculo sejam finalmente resolvidos. A meditação sobre essas interconexões nos permite aceitar a profundidade do mistério e a beleza de um universo que, em sua essência, é muito mais complexo e intrigante do que a nossa teoria de origem mais famosa poderia prever. O repouso da mente é a melhor forma de observar essas grandes conexões. Enquanto a ciência trabalha silenciosamente nas equações para consertar as falhas do Big Bang, essas mesmas falhas têm um impacto profundo e silencioso em nossa cultura, história e na nossa própria percepção do lugar da humanidade no cosmos. O Big Bang, ao longo do século XX, não foi apenas uma teoria científica. Ele se tornou um mito de origem moderno, oferecendo uma narrativa definitiva sobre o tempo e o espaço, uma história que substituiu ou complementou os mitos religiosos e culturais. O impacto cultural dessa teoria é o de ter dado à humanidade um ponto de partida único e universal. No entanto, o reconhecimento das falhas, o problema da simetria, a crise de Hubble e o mistério da matéria escura reintroduz a incerteza no cerne da nossa cosmologia. Culturalmente, isso é libertador, pois quebra a ilusão de que estamos prestes a desvendar todos os segredos.
A crise do Big Bang nos ensina a humildade cósmica, um reconhecimento de que 80% do universo é composto por algo que simplesmente não conseguimos identificar, obrigando-nos a aceitar a nossa ignorância fundamental. Esse questionamento tem ressonância direta com movimentos filosóficos e artísticos que valorizam o mistério e o inatingível. O Big Bang com erros é, culturalmente, mais rico do que um Big Bang perfeito. A crise da constante de Hubble, por exemplo, tem uma implicação filosófica sobre a própria natureza do tempo e da história. Se o universo está se expandindo mais rápido do que a sua certidão de nascimento, a RCFM previa, isso sugere que a história cósmica tem reviravoltas que não conseguimos mapear. Isso reflete nossa própria experiência humana de que o passado, mesmo quando registrado, pode ser reinterpretado à luz de novas evidências. O desacordo entre o valor do universo jovem e o valor do universo adulto é uma metáfora poderosa para a dificuldade da humanidade em conciliar a sua história com a sua realidade atual. A relatividade da taxa de expansão, que deveria ser um número fixo e absoluto, reflete a relatividade das nossas narrativas históricas. A falha do sumiço da antimatéria toca em conceitos ainda mais profundos, como o nosso senso de identidade e a nossa sorte cósmica. O fato de sermos o resíduo de uma assimetria minúscula, uma em 10 bilhões, eleva a matéria e, consequentemente, a vida a um status de milagre estatístico e não de inevitabilidade. Culturalmente, isso reforça a noção de preciosidade da existência. A nossa presença não é o resultado de uma lei de simetria perfeita, mas de uma quebra sutil, uma pequena imperfeição que nos permitiu existir. Isso inspira a arte e a poesia, onde a beleza é frequentemente encontrada nas assimetrias e nas falhas. É a falha cósmica que nos garante a existência. A busca pela espuma quântica e o Big Bounce tem um impacto direto nas nossas crenças sobre a mortalidade do cosmos. O Big Bang clássico, ao sugerir um ponto de partida único, inevitavelmente sugere um fim, seja um Big Freeze, grande congelamento, ou um Big Rip, grande rasgo. A hipótese do Big Bounce, que surge como uma solução para a falha da singularidade, oferece uma visão cíclica e eterna do universo. Culturalmente, essa ideia de renascimento cósmico e de eterno retorno tem sido uma constante na filosofia oriental e ocidental. A falha matemática na singularidade do Big Bang nos permite reintroduzir o ciclo na história do universo, um conceito muito mais reconfortante e menos fatalista do que um universo linear com um único começo e um único fim. Historicamente, o desenvolvimento da cosmologia sempre esteve ligado ao poder político e religioso. A ideia de um universo com um começo, o Big Bang, foi inicialmente favorecida por grupos religiosos, pois se alinhava à ideia de uma criação divina, enquanto a teoria do estado estacionário, que defendia um universo sem começo nem fim, era vista como secular demais. Hoje, as falhas do Big Bang invertem essa dinâmica. Ao exigir que a ciência procure por explicações além da física conhecida, elas forçam a abertura de um diálogo mais amplo, onde a metafísica e a física teórica se encontram em um terreno comum de incerteza. A humildade trazida pela descoberta de que a maior parte do universo é composta por matéria e energia escura, cerca de 95%, é talvez o impacto mais duradouro. A humanidade, que se orgulha de ter decifrado as leis da natureza, tem que aceitar que estamos limitados a entender apenas 5% da realidade. Esse reconhecimento da nossa pequenez e da nossa limitação intelectual é um convite para o relaxamento e para a aceitação da nossa posição como observadores curiosos e não como mestres do universo. Essa falha nos dá permissão para nos maravilharmos sem a pressão de ter que saber de tudo. Neste momento de calma profunda, projetamos a nossa mente para o futuro, perguntando como a ciência planeja consertar as profundas falhas no modelo do Big Bang que temos explorado. O futuro da cosmologia não está em derrubar a teoria, mas sim em expandi-la, utilizando os erros de cálculo como janelas exatas para a nova física. As tendências de pesquisa se concentram em 3 frentes principais: a busca pela assinatura da inflação,
a identificação direta da matéria escura e a resolução da crise da constante de Hubble. A primeira grande tendência é a busca implacável pelas ondas gravitacionais primordiais, a assinatura definitiva de que a inflação cósmica realmente ocorreu. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz. A inflação, sendo um evento de expansão ultra-rápida, teria gerado um fundo de ondas gravitacionais que agem como ruído no cosmos. Detectar esse ruído requer uma sensibilidade extrema, e é o objetivo de novos projetos de telescópios de micro-ondas localizados em solo e no espaço, como o CMB-S4 e futuros satélites. A detecção dessas ondas não só confirmaria o nosso remendo teórico para a simetria perfeita, mas também nos daria uma visão sem precedentes das energias mais altas que existiram no universo, permitindo-nos testar modelos de gravidade quântica que antes eram puramente especulativos. Se as ondas forem detectadas com as propriedades esperadas, o inflaton deixará de ser uma hipótese para se tornar uma realidade física. Se elas não forem encontradas, o modelo da inflação terá que ser abandonado, e os cosmólogos terão que encontrar uma explicação completamente nova para a uniformidade do universo, o que seria uma reviravolta ainda mais radical na história do Big Bang. A segunda tendência é a caça direta e indireta à matéria escura, a falha de conteúdo que sustenta 95% do universo. A pesquisa hoje é uma corrida em laboratórios subterrâneos profundos, como o LUX e o Xenon, que buscam detectar as WIMPs, ou partículas massivas de interação fraca, através de colisões raras com núcleos de xenônio superrefrigerados. Simultaneamente, aceleradores como o Grande Colisor de Hadrons continuam tentando produzir partículas de matéria escura em colisões de alta energia. O futuro dessa falha do Big Bang reside na esperança de que uma dessas partículas seja finalmente detectada, preenchendo a lacuna no nosso modelo padrão de partículas. No entanto, o fracasso contínuo em detectar as WIMPs tem impulsionado a investigação para alternativas menos convencionais, como a busca por axions, partículas muito mais leves, através de experimentos como o ADMX. A identificação da matéria escura é o passo mais crucial para transformar o Big Bang em uma teoria completa de todos os ingredientes do universo. A terceira tendência, focada na crise da constante de Hubble, é a busca por uma nova física que atue no universo jovem. Os cosmólogos estão explorando a ideia de que o problema reside em um novo componente no universo inicial, como uma forma de energia escura inicial, ou radiação escura adicional na forma de neutrinos estéreis. Futuros telescópios de levantamento de dados, como o Telescópio Espacial Roman e o Observatório Vera Rubin, mapearão milhões de supernovas do tipo 1A e galáxias com precisão sem precedentes, fornecendo dados cruciais para refinar a escada de distância cósmica e reduzir a incerteza nas medições diretas. Paralelamente, a próxima geração de experimentos da radiação cósmica de fundo buscará refinar ainda mais o valor do universo jovem. A convergência desses dois valores, ou a confirmação definitiva da discrepância, ditará se a solução para a falha do Big Bang está na melhoria da medição ou na descoberta de uma nova partícula ou força fundamental que agiu nos primeiros momentos da história cósmica. O futuro do Big Bang também se inclina para a gravidade quântica, buscando transcender a falha da singularidade através de modelos como a gravidade de loop quântico e a teoria das cordas. Esses modelos oferecem a promessa de que a espuma quântica é o estado real que substituiu a singularidade, sugerindo um universo cíclico que nunca teve um começo singular, mas sim um momento de transição de um colapso anterior. O trabalho teórico em unificar a gravidade com a mecânica quântica é a fronteira mais abstrata, mas é o que, em última análise, curará a maior falha do Big Bang em sua descrição inicial. O universo nos usa como seus próprios instrumentos para resolver os seus mistérios. Chegamos ao ponto de maior serenidade da nossa jornada, onde a ciência se funde com a contemplação. Após atravessarmos os erros de cálculo do nosso universo, a simetria excessiva, o sumiço da antimatéria, a crise da constante de Hubble e o fantasma da matéria escura,
Percebemos que o Big Bang, longe de ser uma história concluída, é o nosso convite mais eloquente à humildade. A verdadeira beleza do universo não está na perfeição previsível das equações, mas sim nas falhas que nos forçam a olhar além do conhecido. O modelo teórico é como uma escultura incompleta. Ele nos mostra a forma majestosa da origem, mas nos convida a sermos os artistas que preenchem os vazios, utilizando a nova física como o nosso cincel. A contemplação desses mistérios nos ensina que a ignorância não é um vazio a ser temido, mas um território vasto a ser explorado com a mente em repouso. A simetria perfeita demais nos lembra que a nossa noção de caos e ordem pode ser limitada. O universo, nos seus primeiros instantes, agiu com uma uniformidade que exigiu a invenção da inflação cósmica, um evento que, se real, foi um ato de suavização cósmica que transcende a nossa experiência diária. Essa necessidade de um patch teórico para explicar a planicidade do espaço-tempo e a homogeneidade da radiação cósmica de fundo é a nossa metáfora para a aceitação de que a realidade é muitas vezes mais sutil e mais engenhosa do que as nossas teorias mais robustas. A falha é um sussurro que nos diz que o cosmos está afinado com uma precisão que ainda não conseguimos decifrar, e essa afinação é o que torna a existência possível. O problema da antimatéria, por sua vez, é o erro que nos define. O fato de sermos o resultado de uma assimetria minúscula, de uma sobrevivência de apenas uma parte em 10 bilhões de matéria, é a prova poética de que a exceção é a regra que permite a vida. O Big Bang, com a sua falha em criar um universo simétrico e vazio, nos deu a chance de existir. A nossa mera presença é um protesto silencioso contra a perfeição estatística, um lembrete de que o desequilíbrio, a falha momentânea na lei de paridade, foi o que nos permitiu formar estrelas, planetas e a consciência. Não somos o resultado da perfeição, mas da sutil imperfeição do início. A crise da constante de Hubble nos convida à paciência e ao reconhecimento da nossa perspectiva limitada. O desacordo entre o valor de expansão do universo jovem e o valor do universo adulto não é apenas uma diferença de números, é uma indicação de que o pulso do cosmos pode ter mudado de forma inesperada em sua história. Essa contradição nos ensina que a história do universo, assim como a história humana, é um registro que precisa ser constantemente reescrito à luz de novas observações. A tensão entre o passado e o presente é o que impulsiona o nosso conhecimento para o futuro, obrigando-nos a buscar novas partículas, como os neutrinos estéreis ou novas dinâmicas para a energia escura. Finalmente, o mistério da matéria escura e a promessa da espuma quântica são as falhas que nos levam de volta ao nosso lugar. A matéria escura, a substância invisível que compõe a maior parte da massa do universo, é a confissão de que compreendemos apenas 5% da realidade. Essa vasta ignorância é um convite ao deslumbramento e à aceitação de que o universo é fundamentalmente maior e mais misterioso do que a nossa ciência atual. A espuma quântica, ao substituir a falha da singularidade por um salto quântico, transforma o Big Bang em um evento de reciclagem, infundindo a nossa cosmologia com a esperança de um eterno retorno. O universo não termina, ele se transforma. Que a contemplação dessas falhas e mistérios traga a você um profundo senso de paz. O conhecimento de que o universo é um quebra-cabeça inacabado é o maior alívio que podemos ter. Permita que essa humildade cósmica guie o seu sono e o seu despertar. Continue essa jornada de relaxamento e conhecimento conosco, para não perder nenhuma outra história que desvenda os mistérios do cosmos e te ajuda a acalmar a mente. Se inscreva no Universo para o Sono e ative o sino de notificações. Se você gostou desta viagem pelo lado incompleto do Big Bang, deixa um like para nos mostrar que você quer mais conteúdo como este e compartilhe esta história com quem precisa de uma dose de ciência tranquila e curiosa. A lista completa de vídeos para o seu relaxamento está na tela esperando por você. Agora sim, relaxa de verdade e que a paz do mistério do universo te acompanhe.